Olá, bênção de Deus, seja muito bem-vindo a mais um vídeo no canal. Eu tenho certeza que Deus ele vai falar contigo. Eu tenho uma poderosa palavra de Deus a ministrar ao teu coração. Que bom que você está aqui. Antes da gente ir para a mensagem, vou pedir um favor que você venha compartilhar esse vídeo com o número máximo de pessoas que você conhece, com a tua família, parentela, os teus amigos. Se você já compartilhou, deixa aí o teu like nesse vídeo, a tua curtida, curta porque é muito importante para o crescimento do canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal, ative o sininho para receber notificações de vídeos novos todas as vezes que for lançado nesse canal. Se você já fez isso, abra o teu coração, pare tudo que você está fazendo e vamos para a mensagem. Hoje vou falar sobre um dos símbolos e da manifestação do Espírito Santo, que é o fogo. Lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, a palavra diz o seguinte, no verso de número 4. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouviste. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito tempo depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino a Israel? E disse-lhe, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo próprio poder. Jesus ele deu uma ordem aqui para todas as pessoas esperarem em Jerusalém, porque a promessa do Pai do revestimento com poder iria acontecer. Esse revestimento com poder é o batismo com o Espírito Santo e com fogo. É um dos símbolos e manifestações do Espírito Santo. E veio se cumprir no capítulo 2 de Atos, no verso de número 3, a palavra diz o seguinte, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, quais, pois, pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Ou seja, Jesus ele fez a promessa, essa promessa que está relatada lá em Joel, capítulo de número 2, do derramamento do Espírito Santo, e Jesus, ele fez ela se cumprir aqui em Atos, capítulo 2. O povo que esperasse em Jerusalém, obedecessem a ordem do Senhor, revestiria-se com o poder do Espírito Santo. E isso foi falado também por João. Lá em Mateus, no capítulo de número 3, João ele vai falar sobre essa promessa que se cumpriu aqui em Atos. Só para você entender por que o fogo é um símbolo do Espírito Santo de Deus, que representa poder. Mateus, capítulo de número 3, no verso de número 1, do capítulo 3, a palavra diz o seguinte, naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia e dizendo, arrependei-vos porque já o reino dos céus é chegado, porque esse é aquele anunciado pelo profeta Isaías que diz, vós o que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Aí no verso de número 10, João ele diz o seguinte, agora pois já está posto o machado à raiz das árvores, portanto toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. Eu em verdade vos batizo em água para o arrependimento. E olha que João vai declarar a respeito do batismo com fogo. Mas aquele que vem após mim, que é Cristo, é mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno de levar nem as suas sandálias. Ele vos batizará com Espírito Santo
e com fogo. João está profetizando, dizendo que Jesus ele vai vir para batizar com fogo. Por que é necessário esse revestimento com o Espírito Santo? E por que mostra e junta o Espírito Santo ao símbolo chamado fogo? Porque entenda que o fogo, ele amolece muitos objetos. Por exemplo, se você colocar um brinquedo de plástico dentro do fogo, o fogo vai derreter, vai amolecer aquela matéria. O batismo com o Espírito Santo, ele amolece o coração endurecido do ser humano. Jesus, ele prometeu batizar as pessoas com o Espírito Santo com fogo, para que a presença dele cresça na vida da pessoa e para que a pessoa diminua. João vai dizer isso, importa que ele cresça e que eu diminua. Então eu e você, ser humano, nós precisamos crescer, em outras palavras, desaparecer para que Cristo apareça na nossa vida. E isso acontece por meio do fogo. O fogo, ele amolece o nosso coração. E é tão interessante que o mesmo fogo que amolece é o mesmo fogo que endurece. E a palavra diz, lá em Jeremias, no capítulo de número 18, se não me falha a memória, uma conversa que Deus ele vai ter com Jeremias, levando ele à casa do oleiro. E lá Deus vai mostrar que da mesma forma que o oleiro, ele molda o barro à sua vontade, ao seu querer, à forma que deseja, da mesma forma é Deus. E o mais interessante é que o oleiro, quando ele molda o vaso, ainda úmido, o vaso, para ele endurecer, ele precisa ir para onde? Para a fornalha. Ele precisa ir para o fogo para que venha ganhar dureza, firmeza. E assim Deus quer fazer com cada homem e com cada mulher. Deus, ele quer passar a pessoa pelo fogo, o fogo do Espírito Santo, o fogo da luta, da guerra, para que a pessoa ela venha ganhar firmeza na vida dela com Deus. A palavra também ela diz que o nosso Senhor, isso está lá em Hebreus capítulo 12, verso 28, que o nosso Senhor é fogo consumidor. Por isso, essa ligação com o fogo, que representa o Espírito Santo de Deus. João está dizendo que o Senhor vai batizar com o Espírito Santo e com fogo, gente. Então observe que Jesus, ele cumpriu essa promessa. A pessoa recebe o batismo com fogo, o revestimento, e o fogo, entenda que é ele que purifica a vida da pessoa. Quer ver na palavra? Vá lá comigo em Números, capítulo de número 31. Deixa eu te mostrar. O fogo representa o Espírito Santo, porque o Espírito Santo também purifica. Números, capítulo 31, verso de número 21, a palavra diz o seguinte, no verso 21. E Eleazar, o sacerdote, disse aos homens de guerra que voltavam da peleja: esse é o regulamento da lei que o Senhor ordenou a Moisés. E certamente o ouro, a prata, o bronze, o ferro, o estanho e o chumbo, tudo que resistir ao fogo, por fogo o farão passar e será limpo. Olha que interessante. Essas matérias, elas precisavam passar pelo fogo para serem purificadas. E a mesma coisa somos eu e você que está aí me assistindo. Nós precisamos muitas das vezes passar pelo fogo da luta, da provação, da perseguição, para ser tirado da nossa vida todas as impurezas e fazer com que a gente fique puro. Imagem e semelhança do Senhor, sendo a cada dia pessoas mais tementes ao Senhor e obedientes a Ele. E deixa eu te dizer uma coisa. Entenda que o fogo é Ele que purifica. E tem coisas que só Ele pode
consertar. Por isso que é muito importante eu e você na nossa vida entender essa questão, gente. E o mais interessante é que o salmista, ele entendeu. E ele vai declarar o seguinte no Salmo 119, deixa eu te mostrar na palavra, Salmo 119, a importância de passar pelo fogo da luta e da provação. Salmo 119, verso de número 67. A palavra vai dizer o seguinte no verso 67. Antes de ser afligido, eu andava errado, mas agora eu tenho guardado a tua palavra. Olha que interessante. Bom és tu e fazes bem. Ensina-me os teus estatutos. Verso de número 71. Foi bom para mim ter sido afligido, para que viesse a aprender os teus estatutos. O salmista aqui parece até uma coisa louca, mas ele está tendo prazer na aflição, porque ele disse, eu andava errado antes de ser afligido, antes de passar pelo fogo da aflição. Mas depois que eu passei, em outras palavras, eu aprendi a guardar a tua palavra. Então veja que muitas das vezes o fogo é necessário passar para que venhamos ser lapidados, moldados pelo Senhor, para que venhamos ganhar uma dureza. E esse fogo, Deus ele também quer colocar na nossa vida, porque é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus ele tem que estar no nosso coração, porque nós não podemos deixar a chama se apagar. A palavra diz que nós somos templo do Espírito Santo, o altar aonde o Espírito Santo habita. Então nós não podemos na vida deixar com que essa chama se apague. Entenda que é sua responsabilidade manter a chama acesa, é minha responsabilidade manter a chama acesa. Nós precisamos entender que passar pelo fogo é necessário para ter fogo. Nós temos que na nossa vida manter a chama do Espírito Santo, que é falada lá na lei, em Levítico no capítulo de número 6. Deixa eu te mostrar. Levítico capítulo de número 6, verso de número 8. O que está aqui na lei em Levítico, no capítulo 6, no verso de número 8, eu quero que você tome posse e venha entender que é importante manter a chama do Espírito Santo acesa no coração. Capítulo 6, no verso de número 8, a palavra diz o seguinte: falou ainda o Senhor a Moisés, dizendo, dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo, esta é a lei do holocausto. Holocausto, porque será queimado sobre o altar toda noite até pela manhã, e o fogo no altar arderá nele. E o sacerdote vestirá a sua vestimenta de linho, e vestirá as calças de linho sobre a sua carne. E quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, levantará ele as cinzas e as porá junto ao altar. Verso de número 12. E o fogo aceso sobre o altar, é onde eu quero chegar, não tem que apagar-se, mas o sacerdote porá nele lenha cada manhã, e acomodará sobre ele o holocausto e queimará sobre ele as gorduras das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Então observe aqui que é responsabilidade do sacerdote, em outras palavras você, responsabilidade sua, manter a chama acesa. Talvez você diga que a chama aí do Espírito Santo na tua vida está se apagando, mas é sua responsabilidade buscar o Espírito Santo. Porque tem uma promessa de Deus em Isaías que diz que o pavio que fumega não se apagará. Você tem que estar no braseiro, você é uma brasa, e o braseiro representa a congregação, a igreja, onde tem um povo fervoroso.
Quando você está no braseiro, onde tem pessoas com fogo do Espírito Santo, a sua chama, ela não se apaga. O Espírito Santo que está na tua vida, ele cresce, porque você tem que colar com pessoas cheias do Espírito Santo para que isso venha a ser transferido para a tua vida. Se você diz, pastor, a chama, ela está se apagando, então busque a face do Senhor, porque a chama, ela vai se reacender na tua vida. É sua responsabilidade buscar ao Senhor de todo o teu coração. Porque quando você faz isso, Deus, ele derrama mais da presença dele. Porque entenda que não é todos os dias que a pessoa está bem, mas isso não pode ser motivos para você não vir na casa dele e não buscar o fogo do Espírito. Esse é o conselho de Deus para a tua vida. Tome posse, guarde essa palavra no teu coração. O fogo não pode se apagar. Você não pode ter na tua vida cinza. Porque Deus, ele quer ver o altar nos corações. Deus, ele quer ver que no coração da pessoa tenha o Espírito Santo que guia em todos os caminhos. Porque entenda, é o Espírito Santo que te guia e me guia. É o Espírito Santo que diz a palavra que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É o Espírito Santo de Deus que nos dá a revelação, o entendimento da palavra do Senhor. Então não fique sem esse fogo. Que Deus, ele te abençoe. Espero que você venha ter gostado dessa mensagem. Se você gostou dessa mensagem, não fique só com você. Compartilhe com o número máximo de pessoas que você conhece. Deixa aí o teu like nesse vídeo. Curta, comente e também, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para receber notificações de vídeos novos a cada vez que for postado nesse canal. E que Deus te abençoe e te ilumine poderosamente. Fique na paz, fique na bênção. Até o próximo vídeo, no nome de Jesus.